louvar a Deus se você estiver lá comigo. Mas vou jubilar muito mais se saber que você não se perdeu à beira do caminho. Você confiou e foi livrado. Douglas, você tem que andar, filho, como quem canta, como quem sonha. O Senhor não permitiu que a morte tocasse você. Há um propósito para esses pequenos e para sua casa. Ande dessa forma, confiando, contando para o mundo quem foi que livrou você. Sabe? Conte para as pessoas quem livrou você. Conte a sua nova história de vida. Sua história não está pautada na sua história. Na antiga que você tinha, o passado que você tinha, isso daí é passado. Ninguém vive de passado, quem vive de passado é museu, sabe? É verbo e tudo mais que tem aí. É a história de vida que a gente está aí nessa noite. Eu quero deixar você otimista mesmo. Eu quero deixar você feliz e alegre. Eu quero deixar você com a certeza de que entrou nessa casa hoje muito mais do que pessoas para falar de Deus. Isso tem aos montes. Gente, glória a Deus que tem um monte de irmãos que falam de Deus. A quantidade de bar que tem, a quantidade que Deus está multiplicando de homens e mulheres para falar de Deus. E eu glória a Deus por isso. Mas deixa eu falar de uma realidade para a nossa vida mudar. É essa noite. Amém? Queria entregar minha parte para vocês. Eu tenho convicção do que Deus está fazendo aqui. Eu tenho convicção. E eu vou ver. E aí a gente ora, a gente vai, a gente entrega. A gente entrega aqui para a pessoa que faz a casa. Eu queria só comentar algo com o Douglas. Amém. Douglas, essas crianças hoje poderiam estar órfãs, certo? Ou não? Por intervenção de Deus, não. Essa mulher podia estar viúva, né? Então Deus tem um propósito na sua vida. É importante você ver isso. E mais que ver, é importante você tomar essa postura que você teve. O que aconteceu com você essa semana, aconteceu comigo também. E acontece com todas as pessoas que dentre tantos pecados, tantas falhas, a gente bebia. Eu bebia muito, né? E você, normalmente, quando você bebe muito, na sua família, você é conhecido como um cara que bebe muito. Como consumidor de bebida. Muito. Quando você para, todo mundo estranha, né? E eu vou falar 3 fases que nós passamos. Você está passando pela primeira. Eu passei pelas 3, você vai estar passando pela primeira. A primeira fase é quando você fala que parou de beber e as pessoas zombam e não acreditam. Essa é a primeira fase. Não acredita na sua conversão. Você fala, não, eu estou indo para a igreja, eu entreguei minha vida para Jesus. E as pessoas, você é pastor, aí começa a zombar, chama de pastor, chama de crentinho. Beleza, mas você permanece na sua postura. Aí você passa para a segunda fase. A segunda fase, a pessoa olha para você e já não te oferece mais. Ela já respeita. E entende que você se converteu. Ela se conscientiza que você se converteu. Que você verdadeiramente entregou a vida para Jesus. Essa é a segunda fase. E a terceira fase é a melhor. Quando a pessoa que te oferecia, ela, além de não te oferecer mais, além de não te julgar mais que você não se converteu, ela crê que você se converteu, a terceira fase, ele quer ser igual a você. Ele quer entregar também a vida para Jesus. Isso aconteceu comigo. Os meus cunhados, meus irmãos, bebem até hoje, bebem muito. E um dos meus cunhados falou isso para mim. Ele zombava, me chamava de pastor, tirava sarro, tentava colocar na minha boca, toma só um golinho só, não. E aí, um dia, ele parou de me oferecer. E um dia ele falou para mim, Beto, eu gostaria de ter a força que você teve para parar de beber. E vai ser assim na sua vida. Porque isso acontece na vida de homens que tomam posição convicta, com seriedade, e não entregam a vida para Jesus da boca para fora. Né? Então é importante você entender isso. Deus tem um propósito sobre a sua vida. Da mesma forma que eu estou falando de bebida, que esse é um item. Das tantas falhas que eu tinha, esse era um item. Né? Outra coisa importante também, eu fazia tudo de errado possível, todo pecado possível eu tinha. Um dos outros pecados que eu era espírita, certo? E as pessoas às vezes, quando vê um espírita, às vezes ficam meio constrangidos, né? Não trata a pessoa com devido amor, mas nós temos que olhar para essas pessoas com devido amor. Porque eu era um espírita, eu era do candomblé. Alguém me olhou com um olhar de amor e me ofereceu Cristo.
Porque as pessoas podiam falar assim, não, ele é do candomblé, então não quero nem papo com ele. Mas não, o cristão, ele tem que amar. Jesus Cristo, ele veio exatamente para mostrar o amor. Jesus Cristo, ele veio aqui mostrar o amor. E esse amor nós temos que declarar na vida das pessoas. Nunca julgar ninguém. Ah, o cara bebe, então é um lixo. Não. E as pessoas tratam assim. Né? Você pode ver uma pessoa que é bêbada, é deboche, né? É maldição. Isso é um coitado, isso é Não tem mais jeito, não tem né? mais jeito, né? Mas nós temos que entender que Jesus Cristo, ele não olha para nós dessa forma. Ele olha com amor. E nós devemos olhar as pessoas também com amor. Né? Quando você vê uma pessoa no alcoolismo, ora pela vida daquela pessoa. Ainda que você não tenha amizade com ele, ora pela vida dele. Peça para Deus usar alguém para tocar na vida dele. Quando você vê uma pessoa no engano, que o espiritismo é um engano, certo? Ora pela essa vida. Eu sei porque eu já estive lá. E alguém olhou com um olhar de amor para a minha vida e orou pela minha vida, pagou um preço e hoje eu estou aqui, falando da palavra de Deus também. Né? E hoje eu vivo bem, hoje tenho uma família de Deus, sabe? Meus filhos, tenho filho casado, né? E quando eu vejo essas crianças, me apaixona. Então, e geralmente no interior assim, tem muitas pessoas espíritas, porque geralmente no interior assim, acontece muito isso. Mas ore para essas pessoas, convide essas pessoas, entendeu? Porque Jesus precisa entrar na vida delas também, assim como entrou na minha. E um dia eles vão dar testemunho. Porque às vezes você está no Espiritismo porque você não conhece Jesus. A partir do momento que você conhecer Jesus, você vai falar, meu, por que eu perdi tanto tempo? Né? E outra coisa, eu, por exemplo, deixei de praticar o Espiritismo, mas continuei amando essas pessoas. Continuei amando essas pessoas. E amo e oro por essas pessoas que até conviveram comigo lá. E quando eu vejo uma pessoa que está nessa situação, eu oro e procuro oferecer Jesus. Agora é lógico, aceitar é decisão, é livre-arbítrio. Nós temos um livre-arbítrio. A pessoa às vezes não quer, às vezes resiste, leva um tempo para descobrir, mas a vida é com Jesus. Porque eu vou te falar uma coisa. Eu vivi isso e eu falo com conhecimento de causa. O diabo, ele pode te dar riqueza. Eu fiquei rico. E ele pode dar riqueza. O diabo, ele pode trazer uma cura para você. Ele não traz salvação. Salvação é só Cristo. Por isso que você pode entrar num ambiente, você ficar rico, você ser curado. Eu já vi gente curado no candomblé. Eu já vi curado de tumor. Eu já vi. Mas eu nunca vi ninguém salvo. Porque o diabo não tem esse poder. Só quem tem é Jesus. O sangue de Jesus foi derramado na cruz para nos salvar. E esse é o Cristo que nós precisamos aceitar ele, entendeu? Então, Douglas, que você possa manter essa postura de cristão. Você aceitou Jesus e eu te falei no dia. É por emoção? É porque é alguma pressão? Não. É um desejo do seu coração. Ninguém te pressionou, né? Você não fez por emoção. Então, mantenha essa posição. Quando as pessoas te oferecerem, você fala, não, realmente eu aceitei Jesus, eu não estou mais... Né? Mas isso não faz com que você discrimine, com que você deixe de amar essas pessoas. Muito pelo contrário, você tem que amar muito mais essas pessoas. E o amor é que traz as pessoas para Cristo. Amém? Amém. Maravilha.